Um vídeo chocante. Venezuelanos jogando dinheiro pro alto como confete de carnaval. Notas de 1 milhão de bolívares voando no ar. Sabe quanto vale? 8 centavos de dólar. Menos que papel higiênico. Se você tem alguns milhares de reais guardados em qualquer lugar, pare tudo o que está fazendo e nos escute pelos próximos minutos. Porque o que vamos revelar pode salvar seu patrimônio. Analisamos dados de 23 países emergentes e descobrimos 7 sinais que sempre aparecem antes do colapso de uma moeda. Todos apareceram na Venezuela entre 2008 e 2024. No Brasil, 5 deles já estão acontecendo agora. Primeiro, gastos públicos descontrolados. Segundo, impressão de dinheiro. Terceiro, controle de preços disfarçado. Quarto, carga tributária brutal. Quinto, restrições cambiais. Calculemos, mantendo as políticas atuais. Em quanto tempo o Brasil chega no nível da Venezuela? Entre 8 e 12 anos. Mas tem um acelerador que pode reduzir para 3 anos. Perda de confiança internacional. A nossa dívida depende de investidores estrangeiros. Se eles tirarem o dinheiro, é game over. Brasil tem 387 bilhões hoje. Com a velocidade atual, duraria 18 meses numa crise. Aqui está o mais assustador. Você perde poder de compra sem fazer nada e vai acelerar. Quem tem dinheiro em real vai perder poder de compra. Enquanto isso, outros emergentes fazem reformas. Brasil está imprimindo dinheiro. Não estamos dizendo que o Brasil vai quebrar amanhã. Estamos dizendo que os riscos explodiram e ignorar é irresponsável. É como seguro de carro. Você não compra porque tem certeza que vai bater, mas porque existe a possibilidade. A estratégia inteligente é se posicionar para o pior cenário. Se vier o melhor, você perde um pouco de rentabilidade. Se vier o pior, você sobrevive. Janeiro de 2024, um Bitcoin custava cerca de 200 mil reais. Hoje, mais de 650 mil. Quem esperou baixar mais perdeu a oportunidade. Isso vale para tudo: conta no exterior, cripto, ativos internacionais. Brasil está seguindo o roteiro venezuelano, só que de forma sofisticada. Você tem uma janela de poucos meses antes que as opções fiquem limitadas ou caras demais. Se você chegou até aqui, entendeu a gravidade. A pergunta é: vai fazer algo ou só se preocupar? Porque preocupação sem ação é apenas ansiedade, e ansiedade não protege o patrimônio. Neste episódio, revelamos os 4 cenários específicos para o Brasil, as probabilidades calculadas e principalmente o plano de ação prático para cada nível de patrimônio. Mostramos nossa estratégia pessoal para 2025 e por que uma moeda está ganhando a guerra das criptomoedas, e não é o Bitcoin. Se você tem alguns milhares de reais parados, este pode ser o episódio mais importante que você vai ouvir este ano. Compartilha com as pessoas que você ama. Porque quando a crise chegar, você não vai querer explicar por que não avisou a tempo. O tempo está acabando. Aperta o play no episódio completo agora. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo. Brasil 2025 igual Venezuela 2024. As 5 semelhanças que ninguém quer ver. Cláudio, acabei de receber um vídeo que está circulando nas redes sociais. E o vídeo ele mostra venezuelanos jogando dinheiro para o alto como se fosse aqueles confetes de carnaval, né? Imagina só o povo todo a jogar notas de 1 milhão de bolívares voando pelo ar. Né? É uma coisa de doido, né? E sabe o mais chocante, irmão? Aquelas notas realmente valem menos que papel higiênico. Pois nós fizemos as contas, lembra? 1 milhão de bolívares hoje vale 8 centavos de dólar. É verdade, fizemos as contas e é mesmo de chocar-me. 8 centavos, né? É uma coisa de louco, né? Para você que está ouvindo, imagine só acordar uma manhã e descobrir que cada nota que você tem de 100 reais na sua carteira ou na sua conta
passaram a valer centavos. Seus 50 mil na poupança, por exemplo, valem agora dezenas de reais, não é? Imagina. E aqui está o que vai te arrepiar de verdade. Nós pesquisamos e analisamos vários relatórios e artigos que mostram como os mesmos mecanismos que destruíram a Venezuela estão operando no Brasil nesse exato momento. Exatamente. E nos próximos minutos vamos revelar os 7 sinais que apareceram na Venezuela entre o período de 2008 até 2024 e 5 desses sinais já estão acontecendo aqui no Brasil. Além disso, vamos mostrar porque a USDT, que é uma coin digital, não é Bitcoin, porque ela está ganhando a guerra mundial das moedas. E, principalmente, como você pode proteger o seu património nestes próximos meses, antes que seja tarde demais, não é, Cláudio? Se você tem mais de 10 mil reais em conta corrente ou poupança, essa pode ser a conversa mais importante que você vai ouvir esse ano. Eu sou Cláudio Planas. Já vi 3 crises econômicas. Tenho 65 anos de idade. No Brasil, perdi algum dinheiro por estar mal posicionado nessas datas. E aprendi na dor o que acontece quando você confia demais na estabilidade do seu próprio país. Eu sou o Armando e vi por dentro como as decisões monetárias elas são tomadas. E posso-vos garantir que raramente eles pensam em você. Raramente. Nesse episódio, você vai descobrir exatamente, primeiro, os 7 sinais do colapso venezuelano e quais já estão ativos no Brasil. Segundo, porque a guerra das moedas digitais não está sendo ganha por quem você imagina. Terceiro, 3 cenários específicos para o real brasileiro nos próximos 5 anos, com probabilidades calculadas. E quarto, um plano de ação prático para diferentes níveis de patrimônio. Se você está ou se assina o Spotify, clica em seguir agora o nosso podcast, não deixa para depois. Se está no YouTube, além de se inscrever, ativa o sininho, porque este tipo de conteúdo pode ser bloqueado, pode ser removido, pode ser censurado a qualquer momento, né? E uma coisa que é crucial é compartilha este episódio com as pessoas que você mais se importa. Porque esta informação ela pode literalmente salvar o seu património, o património delas e blindá-los, não é? E antes de começar, tudo que vamos falar aqui é baseado em dados públicos, documentos oficiais e experiências reais. Não é teoria conspiratória, é análise fria dos fatos. Cláudio, tu analisaste e pesquisaste aqueles artigos que a gente comentou há pouco, não é? Conta um pouco para os nossos espectadores o que é que tu tiraste como insights de tudo isso, não é? Armando, o trem é feio demais. Nós pesquisamos, analisamos vários relatórios e artigos e você também sabe disso. Cruzamos dados da Venezuela de 2008 a 2024, com dados atuais de 23 países emergentes, incluindo o Brasil. Os insights são devastadores. E quais é que foram os 7 sinais que identificaste para que possamos explicar aos nossos espectadores o que é que precedeu ao colapso venezuelano? Primeiro sinal, expansão descontrolada dos gastos públicos. Em 2018 e 2013, os gastos do governo venezuelano cresceram 340% em dólar, velho. No Brasil, entre 2021 e 2024, os gastos trimestrais dos estados e municípios aumentou cerca de 37%. Irmão.
Ou seja, para termos uma noção, não é? O orçamento federal brasileiro em 2021 era o quê? Era de 4,18 trilhão na receita e 4,33 trilhão na despesa. Não é? Em 2024, o que é que aconteceu? Aumentou a receita, 5,41 trilhão, mas também aumentou a despesa, 5,43 trilhão. Ou seja, continuamos aumentando a despesa e continuamos deficitários e a conta não fecha. É ou não é? E o pior é o segundo sinal, cara. Essa criação de programas sociais insustentáveis para comprar voto na Venezuela era os missioneiros, né? Os missiones bolivarianas. No Brasil, bem, você sabe. No Brasil temos a questão do Auxílio Brasil, temos o BPC ampliado, a expansão do FGTS, temos o 13º do Bolsa Família. Não estamos a criticar a ajuda social, só estamos a falar de matemática. É ou não é? O país gasta sempre mais do que arrecada. Sistematicamente, sempre assim, sempre foi. É ou não é? E aí vem o terceiro sinal. A impressão descontrolada de dinheiro para financiar esses gastos. Né? Na Venezuela, a base monetária cresceu 2.400%, velho, entre 2013 e 2018. E no Brasil, o que é que aconteceu? A base monetária cresceu 67%. Só entre os anos de 2020 a 2022. Parece pouco perto da Venezuela. É um facto, não é? Mas lembra, eles começaram devagar também. É ou não é? E vamos para o quarto sinal, então, né? Porque aí vem o controle de preço disfarçado. Na Venezuela, começou com preços justos para produtos básicos. E aqui temos um tabelamento de combustíveis, por exemplo, que é efetuado pela Petrobras, não é? Temos um controle tarifário de energia elétrica, não é? Sim. Temos uma pressão política sobre os preços de alimentos básicos. Por enquanto. E é a mesma coisa, mas com outro nome. Não deixa de ser a mesma coisa. E trazendo o quinto sinal, o aumento da carga tributária para sustentar os gastos. Na Venezuela, criaram 23 novos impostos entre 2010 e 2016. E aqui está começando, velho. E o Brasil, o que é que ele fez? Subiu ou criou impostos 24 vezes desde o ano 2023. É absurdo, não é? Ou seja, temos uma média a cada 3 dias uma criação ou uma subida de imposto. Não é? Temos o quê? Temos o CID dos combustíveis, temos as alterações no imposto de renda, temos novos impostos digitais, a taxação sobre apostas online também já se agregou a isso, não é? E a seguir? E o sexto sinal? Restrição gradual ao excesso de moeda estrangeira. Venezuela começou com o IOF diferenciado em limites mensais. E eu lembro que, por exemplo, no Brasil, a gente chegou, acho que até foi em 2022, a gente chegou a ter um IOF de 6,38% sobre a compra do dólar para a pessoa física, com um limite de 10 mil dólares anuais para cartão no exterior, sem declaração especial, uma tributação sobre investimentos tradicionais e por aí vai. Eu não é? E o sétimo sinal abre a possibilidade da deteriorização das relações com os parceiros comerciais. Isso é o mais grave, não é? Venezuela brigou com os Estados Unidos, Colômbia e até com o próprio Brasil. E aqui a gente o que é que tem neste momento? Temos tensões comerciais crescentes nestes últimos dias com os Estados Unidos. A própria União Europeia já se manifestou. A OTAN manifestou-se, questionando acordos por causa da Amazónia, atritos do Mercosul, as próprias tarifas americanas que estão na base das notícias diárias. Não é? Velho, dos 7 sinais identificados na Venezuela, quantos você considera que já estão ativos no Brasil? Neste momento, pelo que a gente analisou, podemos dizer que 5 sinais estão claramente ativos. Não é? Os outros 2 estão no estágio inicial. É ou não é? E sabe qual é o mais perigoso disso? No Brasil está acontecendo de forma mais sofisticada que na Venezuela. E podemos explicar isso até melhor para os espectadores, não é? A Venezuela foi burra, entre aspas, em termos de direito, né? Eles foram muito diretos, óbvios. Maduro fala abertamente que ia imprimir dinheiro, que ia controlar preço. E aqui é sutil, cara. Aqui é técnica, coisa, com nomes bonitos. A política, chamaram de política monetária expansionista, não é? Um controle inflacionário,
um via tabelamento, uma democratização do acesso cambial. São apenas e só as mesmas políticas, só com uma roupagem diferente, com um marketing mais elaborado. Não é? É trágico se não fosse cômico, ou cômico se não fosse trágico. Isso é mais perigoso, porque a população não percebe até ser tarde demais. Exatamente. E agora vou dar um dado que não está em lugar nenhum. Porque fui fazer um cálculo simples, não é? E se, por exemplo, se a gente mantivesse as políticas monetárias atuais, em quanto tempo o Brasil chegaria no nível de desvalorização da Venezuela? Tens ideia? Nem. Quanto tempo? Diríamos que, por um cálculo básico, entre 8 até 12 anos. Não 50 ou 30, como eles estão apregoando aí nas notícias, não é? Só que tem outros fatores, não é? Tem um fator acelerador que pode reduzir isso em 3 ou 4 anos ainda, né? E esse fator seria, sabes bem qual é? Perda da confiança internacional, Exatamente. que aí nós vamos tudo pro vinagre mesmo, né? Exatamente. Isso pode acontecer durante a madrugada. E até devemos explicar isso às pessoas, não é? É ou não é? Explica pro pessoal como funciona isso. Olha, 68% da dívida pública brasileira é financiada por investidores estrangeiros. Se eles perdem a confiança no país e começam a retirar dinheiro, o governo tem que aumentar juros dramaticamente para segurar os investidores, ou então não tem outra escapatória, que é aceitar uma desvalorização brutal da moeda real. É ou não é? E aqui entra um círculo vicioso. Maior desvalorização gera mais a famigerada inflação, que a gente já falou que nos aprisiona. Quem gera a necessidade de imprimir mais dinheiro, que gera mais desvalorização. Ou seja, a Venezuela entrou nesse círculo em 2014 e podemos dizer que após 4 anos a moeda perde praticamente toda a totalidade do valor. Não é? E tem mais um detalhe técnico que pouca gente sabe. O Brasil tem hoje 387 bilhões de dólares em reservas internacionais. Parece muito, não é? Parece, mas não é. A Venezuela tinha, naquela altura, 42 bilhões em 2008. E ela acabou por perder tudo em 6 anos. Não é? Porque reservas internacionais só funciona se você tiver disciplina fiscal e monetária. Se não tem, vira pó. E o Brasil, por exemplo, está queimando as suas reservas para sustentar o real artificialmente valorizado. Isso não é uma tática, não é? E isso era exatamente igual ao que a Venezuela fazia naquela altura. Não é? Quanto tempo as nossas reservas durariam se entrasse numa crise de confiança severa? Com a velocidade atual de queima de dólar, não é? Entre 18 a 24 meses. Não é? Ou seja, temos uma janela de menos de 2 anos para corrigir o rumo ou enfrentar consequências graves. E é por isso também que é importante que as pessoas entendam que isso não é alarmismo. É apenas os números. Estamos a fazer um cálculo matemático, não é? É, velho, vamos falar dos números reais que afetam o bolso do brasileiro comum. Qual foi a inflação real nos últimos 4 anos? O IPCA oficial, entre 2021 e 2024, ele foi cerca de 25% numa média nacional ponderada, o que é absurdo, não é? Também. E Na prática, no supermercado, no posto de gasolina. a proteína animal subiu quase 90%. A energia elétrica, ela foi quase nos 80%. A gasolina subiu quase 50%. Aluguel nas capitais nacionais, quase beirando os 70%. Imagina. Então, se você ganha a mesma coisa que ganhava em 2021, seu poder de compra caiu entre 50% e 90%, dependendo do item. E tem um dado que é completamente assustador, não é? A renda média do brasileiro, se formos descontar a inflação real, é hoje menor
do que nós tínhamos em 2014. Não é? 10 anos de retrocesso econômico? Exatamente. Uma década inteira perdida. E sabes o que é pior? A tendência é acelerar e não melhorar. Essa é a tendência. Por quê? Porque o Brasil entrou no que os experts chamam de a armadilha da dívida pública. Ou seja, nós gastamos mais com juros de dívida do que investimos em infraestrutura, em educação, em segurança pública, em saúde, todos juntos. Imagina só. Fala um número aí, quanto exatamente? Por exemplo, em 2024, nós gastámos quase beirando os 900 bilhões de reais só para pagar esses juros de dívida pública. Imagina, quase 1 trilhão. Quando do outro lado em infraestrutura, 12 bilhões, em educação quase 140 bilhões e saúde 170 bilhões mais ou menos. Imagina só a disparidade, a diferença. Ou seja, nós estamos pagando quase 3 vezes mais para banqueiros do que investindo no futuro do país. Exatamente. E isso gera um ciclo perverso. Ou seja, cada vez mais recorrente, nós temos menos investimento e significa menos produtividade, menos crescimento, menor arrecadação e mais necessidade do governo ou do país se endividar. Imagina só. A Venezuela entrou nesse ciclo em 2011, né? Exato. O Brasil entrou em 2016 e está acelerando? Está acelerando. E vou-te contar algo que descobrimos nos dados, não é? Ao analisar os dados do Banco Central, 23% de toda a moeda em circulação no Brasil, ela foi criada nos últimos 5 anos. Ou seja, é grave, não é? Isso significa que cada 100 reais que existem hoje, 23 foram impressos recentemente? Exatamente. E isso tem consequências diretas na tua vida, na nossa vida, não é? Entende? Como assim? Por quê? Imagina que tu tens 100 mil reais guardados desde 2019. Com a impressão desse dinheiro novo, não é? Esses 100 mil reais, esses mesmos 100 mil reais, representam hoje um poder de compra equivalente a 77 mil reais naquele mesmo ano de 2019. Imagina a perda. De cara a gente perde 23% do patrimônio sem fazer nada. Exatamente. Só por ter deixado o dinheiro parado em real. E o que a gente acabou de dizer, vai acelerar. Ou seja, as projeções indicam que nos próximos 5 anos, mais de 30% da base monetária será criada. Entendes? Ou seja, quem tem dinheiro em real vai perder pelo menos mais de 30% do poder de compra. E isso é só uma estimativa mínima. Pode ser pior, não é? Porque isso é só o efeito direto da impressão monetária, da impressão do dinheiro. Mas depois tens os outros efeitos, que são os indiretos, não é? Tens a inflação dos ativos, tens a especulação, tens todas as distorções do mercado. Tudo isso é fator indireto. E tem um fator que pouca gente considera, a competição internacional, né? Exatamente. E podemos também explicar de uma maneira mais simples para os nossos espectadores, não é? Outros países emergentes estão fazendo reformas estruturais, enquanto o Brasil está deitado em berço esplêndido imprimindo dinheiro. Exato. Chile reformou o sistema tributário. Colômbia modernizou as leis trabalhistas. E até a Argentina está cortando gasto público. E isso, o que é que isso gera? Gera uma atração de investimento internacional que antes estava mais voltada para o Brasil. E neste momento está voltada para esses países. Não é? Em 2010, o Brasil recebia 40% de todo o investimento direto estrangeiro da América Latina. E hoje recebe 18%, né? Exatamente. E quando tu perdes competitividade internacional, sobram duas opções. Uma é, ou tu melhoras a tua eficiência, ou vais ter uma desvalorização da tua moeda para ficar tudo mais barato. É ou não é? E adivinha qual a opção do Brasil está escolhendo? É sempre a mesma. Desvalorização. Não temos outra política, não é? É aberrante, não é? E é a maneira mais fácil politicamente. Mas tem um limite para isso. Chega uma hora que a desvalorização vira um colapso. E estamos nos aproximando exatamente desse limite, não é?
A velocidade de deterioração dos fundamentos económicos brasileiros, ela acelerou exponencialmente nestes últimos 2 anos. Isso é um fato, não é? Vou te dar um exemplo prático, né? Meu primo vive na Alemanha há 15 anos, até mais, né? Ele manda 500 euros por mês para ajudar a minha tia aqui no Brasil. Se tu fores fazer esse cálculo, baseado no ano 2019, esses 500 euros, eles iam se tornar convertidos em 2.200 reais, não é? Hoje, eles vão se converter em 3.100. Entendes? Para ele, o Brasil está ficando mais barato. Para nós que vivemos aqui, está ficando mais fácil. Não, está ficando mais difícil. E é essa a realidade da desvalorização. Quem tem renda em moeda forte vai sempre beneficiar. Quem tem renda em moeda fraca sempre se ferra, não é? Sempre se prejudica. Por isso é tão importante diversificar, ter pelo menos parte da renda ou patrimônio em algo que não seja real brasileiro. Aí é que veio o ponto importante, não é? Nós não estamos a dizer que o Brasil ele vai quebrar já amanhã, não é? Ou que todo mundo deveria sair correndo do país. Não, a gente não está a dizer isso. A gente está a dizer qualquer coisa que é diferente, não é? Nós estamos dizendo que o risco aumenta significativamente, né? E ignorar isso é irresponsabilidade. É igual um seguro do veículo, não é? Quando tu compras o bem, não é? Porque praticamente tu pensas que tu tens a certeza que és um bom condutor, que tu não vais bater, não é? Ou vais comprar porque existe essa possibilidade, não é? É igual ao seguro. Enquanto maior a possibilidade, mais seguro você precisa, né? E se podemos falar de algo que está acontecendo em paralelo, é a crise das moedas tradicionais. Porque isso também tem esse impacto, não é? E a revolução das moedas digitais. Aqui tem uma surpresa, né? Bitcoin, que todo mundo acha que é a solução, não está ganhando a guerra do usuário, não. Exato. O uso diário dele está ficando Exato. difícil. Bitcoin continua alavancada, continua tendo ganhos dos seus investidores, mas quem está ganhando essa guerra diária é o USDT, que é uma coin, uma stablecoin, não é? Que está atrelado ao próprio dólar americano. Para quem não sabe, o que é o stablecoin é uma criptomoeda que mantém valor estável em relação a uma moeda tradicional. $1 vale sempre aproximadamente $1 americano. Digital, né? Dólar digital. O dólar digital, no caso. E os números são impressionantes, não é? Se tu analisares a USDT, não é? Ela movimenta mais de 70 bilhões de dólares por dia em transações. O Bitcoin movimenta cerca de 15 bilhões. Imagina a diferença já, não é? Mas qual a razão disso está acontecendo? Porque as pessoas que estão utilizando, que estão transacionando o USDT, elas já estão conseguindo fazer para fazer compras e para fazer os seus pagamentos no dia a dia. Podes comprar, vender, transferir dinheiro internacionalmente e até receber os teus pagamentos. Então é muito mais fácil. Então o Bitcoin virou mais um ativo de investimento, tipo ouro digital? As pessoas compram, seguram, esperando valorizar? Tem um motivo técnico. O Bitcoin ele tem a variação de preço muito alta. Não é? Em um dia normal ele pode subir ou descer 10, 15, 20%. Isso a gente conseguiu ver nos últimos tempos. Não é? Então imagina você receber seu salário em Bitcoin numa segunda-feira. Na sexta-feira, valer 20% menos. Não dá para usar como uma moeda no dia a dia. O USDT, por exemplo, ele não tem esse problema, porque ele é mais estável, não é? Por isso é que se chama stablecoin, não é? Tu podes receber, tu podes guardar, gastar, sem te preocupar muito com essa variação, não é? Porque está intrínseco ao dólar, não é? E está sendo adotado massivamente em países com problemas monetários? Temos o caso, por exemplo, da Argentina, não é? Milhões de pessoas usam o USDT, neste momento, já para escapar da inflação do peso argentino, não é? Temos o caso do Líbano, por exemplo, na Turquia, até mesmo na Rússia, eles estão usando paralelamente, não é? E aqui está um ponto interessante, né? Porque o USDT não é descentralizado como o Bitcoin, né?
Ele é Exatamente. controlado pela empresa, Tether, a né? Tether, né? Exatamente. Mas na prática ele está funcionando melhor que moedas totalmente descentralizadas. Até mesmo no aspecto de resolver problemas reais e cotidianos e diários das pessoas. Imagina só a praticidade, não é? Isso nos ensina algo importante sobre a adoção de tecnologia. Nem sempre o tecnicamente superior ganha, né? Sim, ganha, sobretudo, quem resolve o problema de forma mais prática e acessível para todas as pessoas, não é? Isso é uma questão lógica, não é? Agora, tem risco no SDT também se a empresa Tether quebrar, né? Ou se os governos proibirem o stablecoin. Por isso é que nós falamos sempre e alertamos os nossos espectadores que devemos fazer uma diversificação e porque isso é importante. Um pouco de Bitcoin para um hedge de longo prazo, um pouco de USDT para liquidez diária, isso é importante. Essa tal diversificação. E temos aí outras criptomoedas também, né? O Ethereum, por exemplo, para contratos inteligentes. Alguns altcoins, como o caso de usos específicos, né? E aqui tens outra verdade, né? Uma verdade incómoda. A maioria dos brasileiros, ela não está sequer nem pensando nisto que nós estamos falando agora. Imagina. Segundo pesquisa do Banco Central, apenas 1,4% dos brasileiros possuem alguma criptomoeda. Exatamente. E desses 1,4%, a maioria, o que é que eles compraram? Compraram quase iguais a todo mundo, né? Bitcoin, Ethereum, e deixam lá paradinhos na corretora. E não usa verdadeiramente no dia a dia. É essa a diferença. Enquanto isso, na Argentina, 12% da população usa criptomoeda regularmente. Na Venezuela, 18% já. Até na própria Venezuela, que é um paradoxo, né? Ou seja, países que já passaram por crises monetárias graves estão já adotando essas criptos massivamente, até para beneficiar, não é? E o Brasil? Ainda não passou, né? Por isso a população não vê urgência, né? Mas quando ela começar a ver essa urgência, pode ser muito, muito tarde para entrar com os preços lá embaixo, não é? E tem outros fatores, não é? E no Brasil ainda é relativamente fácil comprar dólar, né? Investir no exterior. Quando isso ficar mais difícil, ou quando mudarmos certas taxas de IOF, por exemplo, pode ficar ainda mais complicado. A cripto pode ser a única opção de diversificação internacional de maneira acessível para as pessoas, não é? Por isso faz sentido se familiarizar com essas tecnologias, né? Porque agora, enquanto não tem pressão, Exatamente. né? E também aprender como tudo funciona, como é que tu podes comprá-las, como tu fazes as transferências, como guardas elas em segurança. Tudo isso são fatores de relevância, não é? Porque na crise não vai ter tempo para você aprender, né? Vai ter que saber usar ou vai morrer afogado. Exatamente. E tens um ponto específico sobre o Brasil. Somos o país com maior adoção do Pix no mundo e isso é quase unânime, não é? Sim. Mas isso significa que o brasileiro já está acostumado com o pagamento digital instantâneo. Ou seja, a transição para criptomoedas seria feita de uma forma natural. Aqui, não é? Do que em países onde ainda continuam usando o cheque, o cartão, não é? Só que as pessoas não estão usando, não é? É uma vantagem competitiva que, se a gente analisar, poucos países têm, né? Mas não é só essa vantagem. Temos que aproveitá-la, não é? Antes que os próprios governantes resolvam regular as coisas demais, não é? E complicar tudo para as pessoas, não é? Cara, chegou a hora de ser mais específico. Quais são os cenários que você acredita concretos para o Brasil nos próximos 5 anos? Baseados nos modelos econométricos que nós aprofundamos e analisamos, a gente vê basicamente 4 cenários possíveis. Não 3, como falei antes, não é? Sim. São 4. Não é? Num primeiro cenário, podemos falar numa mudança de rumo radical, não é? Temos uma probabilidade de 15%. O Brasil tem que fazer reformas estruturais profundas, tem que cortar gastos públicos, mais ou menos 30%, e tem que parar de imprimir dinheiro e tem que se modernizar e modernizar a própria economia. Não é?
Então, nesse cenário, o que vai acontecer com o real? Nesse cenário, o real poderia-se valorizar, por exemplo, para 4,50 do dólar até 2027. A inflação poderia ser controlada aqui para 3%, o PIB poderia crescer para 4% anuais e o Brasil poderia virar novamente um destino de investimento internacional de foco, não é? Mas qual a probabilidade disso? Eu diria que neste momento, e pelo que nós analisamos, temos uma probabilidade muito baixa, 15%. Porque existe também coragem política. E exige que os políticos façam sacrifícios e que cortem gordura no seu próprio consumo, no curto prazo. E sabes que nenhum político gosta de fazer isso. Isso não vai acontecer. E um segundo cenário aí? Teríamos uma deterioração controlada, não é? A probabilidade seria mais elevada, 45%, se mantivéssemos as políticas atuais com pequenos ajustes. E aí teríamos uma oscilação no real entre 5,50 e 7,50, o que já seria gravíssimo. E uma inflação entre 8% e 15% ao ano, o que seria catastrófico. Era ou não era? Era... É o caminho da menor resistência. Ninguém toma decisão difícil, mas também não acelera demais os problemas. Né? E o terceiro cenário? Teríamos uma aceleração da crise, não é? Uma probabilidade de 30%, agravada com uma crise externa, com uma guerra, por exemplo, tarifária mundial, o colapso do sistema financeiro global ou uma pandemia severa. Isso iria acelerar completamente os nossos problemas internos. Era ou não era? E aí? Aí o real despencaria para valores absurdos, não é? 12 a 15 por dólar, a inflação 25 a 40% ao ano, e começariam aí os controlos de capital e as restrições cambiais. Então seria catastrófico. Entendes? Daí, depois disso, eu não vou perguntar o quarto cenário. O quarto cenário seria vamos dizer que seria quase o colapso venezuelano, não é? Ou seja, a probabilidade disso acontecer é menor, não é? Cerca de 10%, mas não quer dizer que não possa acontecer. Seria a perda completa e total da confiança internacional no Brasil. A fuga massiva que nós estamos tendo já em alguns casos de milionários e bilionários e uma hiperinflação. Imagina só. Não é? Pelo amor de Deus. Imagina só o que é que aconteceria. Não é? Aí as sanções internacionais podem acelerar qualquer um desses cenários, né? Exatamente. O dólar iria para mais de 20%, não é? A inflação acima dos 100%. Não é? E digamos que principalmente o terceiro e quarto cenário, se o Brasil sofrer sanções por questões ambientais, geopolíticas ou de direitos humanos, imagina só o que é que iria acontecer. Além disso. Restrições comerciais vem por aí. Que tipo de sanção você acredita? Estamos falando daquelas restrições que são aplicadas já em países que as sofreram, não é? E que já falámos em outros episódios. Restrições comerciais, exclusão do sistema SWIFT, proibição de financiamento internacional, bloqueios de ativos no exterior, como já está acontecendo. Isso seria arrasador, devastador para nós aqui, né? Tivemos o caso do outro episódio que falámos da Rússia. A Rússia sofreu sanções similares em 22, não é? O rublo perdeu praticamente 70% do seu valor. E em 3 meses, imagina o que é que poderia acontecer aqui. E a Rússia? E agora, para cada cenário, qual seria a estratégia ideal de proteção patrimonial? Sei lá, teríamos que analisar todos os cenários, porque todos os cenários são praticamente idênticos na prática, devido à insegurança institucional e jurídica em que vivemos neste momento. No primeiro cenário, nós atribuímos um nome fictício que seria basicamente uma mudança de rumo, não é? Sempre para os nossos telespectadores. Uhum. E que tu podes manter apenas a tua reserva de emergência reais, sem quaisquer investimentos em imóveis no Brasil, como a gente sempre frisa, sem investimentos em ações brasileiras ou em títulos do governo, não é? Quanto em real? Eu vou dizer um percentual com o risco de ser atacado. 2% de património. Os outros 98% a gente tem que diversificar internacionalmente. É uma posição de risco que a gente não pode tomar. Tá, e aí no segundo cenário? No segundo cenário, que nós atribuímos um nome fictício de deterioração controlada, não é? Máximo de 1 a 2% em reais e 98 a 99% em ativos internacionais. Dólar, ouro,
mesclado com um pouquinho de criptomoedas, não é? Aí o terceiro cenário vai tudo pro pau, então. Aí teríamos uma aceleração da crise, não é? Máximo 1% em reais e apenas em ativos tangíveis, 99% em ativos internacionais, dólar, euros e também uma mescla de percentual baixo em criptomoeda. Então, o quarto cenário sobrou o colapso. O quarto cenário é um colapso que nós podemos dizer que seria R$0, não é? Teríamos que sair do país, não é? 100% do património completamente fora do país, ou em ativos não correlacionados com a economia brasileira. Então estamos num cenário catastrófico. Entendes? E qual cenário você acha que pode acontecer? Não se sabe, neste momento não se sabe, por isso a estratégia inteligente é se posicionar para sobreviver ao pior cenário. Mas aproveitar se vier o melhor. Não é? Mas de que forma? Diversificar sempre para o cenário mais pessimista. Se vier o otimista, você está tranquilo e vai perder apenas um pouco de rentabilidade. Então, se vier o pessimista, você vai sobreviver porque você se adaptou primeiro a ele. Entende? É o conceito downside protection. É, o downside contra protection. o pior caso. Exatamente. E tem indicadores que podem ajudar a identificar qual cenário está se aproximando? Claro, primeiro indicador, tu vês logo pelos spread dos títulos brasileiros no exterior. Não é? Essa é a taxa que eles cobram pelo de vender esse ativo. Tá, é a diferença? Seria isso? É a diferença entre os juros que o Brasil paga para se financiar lá fora e os próprios juros americanos. Quanto maior for o spread, maior o risco percebido. É sempre assim. Qual o nível atual? O nível atual ele está em 2,8 pontos percentuais. Se tu chegares num valor que passa dos 4 pontos, é um sinal amarelo. Se passar dos 6 pontos, aí já é um vermelhão. É um sinal vermelho do tamanho do mundo. Não é? Qual o segundo indicador, então? As reservas internacionais. Se começarem a cair rapidamente, é sinal de que o Banco Central está fazendo o que está fazendo ultimamente, queimando dólares para segurar o real lá embaixo. E combatendo o dólar. Tentando combater, que não consegue. Entendes? E aí vem o terceiro. O terceiro é a fuga dos cérebros. Quando tu tens profissionais qualificados que começam a deixar o país de uma forma massiva. Não é? Mas isso já está acontecendo. Sim, já está acontecendo. Temos o caso de um percentual, quase 75%, de jovens brasileiros com ensino superior que querem muito emigrar, segundo essa pesquisa de 2024. Qual seria esse quarto indicador, então? O que estamos vivenciando neste momento, as tensões políticas, externas, internas, crises institucionais, conflito entre poderes, polarização extrema, isso é gravíssimo, não é? Então, depois que sobre esse pandemônio, o que fica o quinto? O quinto é as relações internacionais. Se o Brasil começar a ser isolado diplomaticamente ou sofrer pressões económicas, que é o que está acontecendo neste momento, tu vais sofrer, não é? Por isso é que a gente disse há pouco que nunca poderemos ter mais que 2% do património em reais, mesmo num cenário mais otimista. E nunca menos de 98% fora do Brasil. Entendes? Segundo a regra, mano. A liquidez sempre, não é? Pelo menos 10% do património em ativos que tu consegues vender em 24 horas. Porque isso é necessário, pode ser urgente, não é? E não é? Terceira regra, então, vai lá, já que eu estou vendendo tudo, estou indo embora. O conhecimento antes de tudo, não é? Não podemos investir em nada que não entendemos. Temos que estudar cada ativo, cada estratégia. Isso é importantíssimo, não é? E a regra mais importante? A regra mais importante é que deveríamos já começar ontem, não é? Não podemos esperar o cenário ruim chegar ou ficar pior para a gente se proteger. Quando todo mundo quiser fazer a mesma coisa, vai ficar o quê? Os ativos vão ficar caros, vão ficar difíceis. Não é? Tá, mas vamos dar um exemplo prático aí. Em 1º de janeiro de 2024, um Bitcoin custava cerca de 200 mil reais. Exatamente. Hoje, custa mais de 650 mil. Exatamente. Quem esperou baixar mais, perdeu o momento. Perdeu essa oportunidade. Isso vale para tudo. Uma conta no exterior, uma cripto, imóveis internacionais. Entendes? Agora eu vou revelar algo que não falei antes.
minha estratégia pessoal para 2025. Fala para nós percebermos o que é que estás a investir. Não, 50% em ativo americano, 40% em ativos globais e 5% em criptomoeda e 5% em cash. Exatamente, é uma boa estratégia que eu partilho praticamente a mesma, né? Apenas adicionei um pouco mais de coins, né? E dividendos. Estamos praticamente iguais. A única coisa que eu vejo aí, né? Por que a gente está compartilhando isso? Porque nós não somos gurus, não é? Nós não estamos vendendo curso, não é? Somos investidores que colocam o próprio dinheiro onde acreditamos. É por isso que estamos partilhando, não é? E o meu é bem pequenininho. Queremos que você tenha as mesmas oportunidades que nós. Exatamente. Pessoal, vamos resumir tudo em 3 pontos cruciais, não é, Cláudio? Primeiro, o Brasil está seguindo o mesmo caminho da Venezuela, só que de forma mais sofisticada. 5 dos 7 sinais já estão ativos. Exatamente. Em segundo lugar, você tem uma janela de poucos meses para se proteger antes que as opções fiquem limitadas ou, como a gente disse há pouco, proibitivamente muito mais caras. Esse é o perigo, não é? E o terceiro, é o que a gente está tentando fazer, é diversificar internacionalmente. Não é luxo de rico, é necessidade de sobrevivência para a classe média e todas as outras. Exatamente. E lembrem bem do que nós falámos no início. É extremamente importante. Se você tem, demos o exemplo, 10 mil reais, mas pode ser outro valor, parados em conta corrente ou em poupança, você está perdendo dinheiro todos os dias. É um fato. Não por culpa sua, mas por decisões econômicas que estão fora do nosso controle. E aí, exato. E se vocês chegaram até aqui, significa que você prestou atenção, que entendeu a gravidade da situação. E a pergunta que nós fazemos é a seguinte: vai fazer algo ou vai só se preocupar? É isso, não é? Porque a preocupação sem ação é apenas ansiedade. E ansiedade não protege patrimônio. Vamos nos deixar apenas uma pequena lista dos primeiros passos nos comentários deste episódio. Vamos deixar, por exemplo, links para corretoras. Não temos nenhum patrocínio, mas são links que a gente acha importante. Exchange de cripto, bancos internacionais que aceitam brasileiros para facilitar as vossas demarches, a vossa vida, não é? Se você quiser se aprofundar mais, estamos lançando uma comunidade privada no X. E no School também. No School também, onde vamos compartilhar análises semanais, alertas de oportunidades e estratégias avançadas. Não é nenhum curso. Não é uma consultoria. É uma comunidade de pessoas que pensam igual e que se querem proteger juntas. É mais como se fosse um time. É ou não é? O link vai ficar na descrição. Os primeiros 100 membros inscritos no canal ganharão um e-book para se prepararem e brindarem os seus investimentos. Porque queremos pessoas comprometidas e não curiosas. Exatamente. E uma última coisa, só para nos ajudarem, não é? Compartilhem este episódio, não por nós, mas pelas pessoas, pelo menos pelas pessoas que você gosta, pelas pessoas que você sente que tem que ajudar, não é? Porque quando a crise chegar, e ela vai chegar, você não vai querer olhar nos olhos da sua família e explicar por que não nos avisou assim. E lembre-se sempre que o conhecimento que compartilhamos aqui, o nosso humilde conhecimento, pode literalmente salvar o futuro financeiro de centenas ou milhares de famílias brasileiras. Esse é o objetivo. E a gente solicita, compartilhe nas redes sociais, manda para os seus amigos, posta nas redes sociais, quebra o algoritmo. E se você está verdadeiramente preocupado e precisa reagir rapidamente, entre em contato connosco diretamente. Fazemos ou damos um apoio a quem precisa de algum esclarecimento e fazemos isso de forma gratuita. Dentro do nosso tempo, claro, não é? Por último, esse não é o fim do mundo, né?
é o fim de um mundo. O mundo onde você podia ignorar a economia e ficar bem. O novo mundo, ele vai premiar quem se informou, quem se preparou e quem vai agir com destreza e inteligência. Não é? Você pode escolher ser a vítima das circunstâncias ou o protagonista da sua proteção financeira. A escolha é sua. O tempo está acabando, o prazo está acabando também. Não é? E obrigado por nos acompanhar até aqui. Somos o Papo de Bunker. Já ficamos conhecidos. Até o próximo episódio, se ainda houver tempo. Não é? Se ainda houver tempo. Lembre-se da crise. Informação é o único ativo que ninguém pode confiscar. Exatamente. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e se protejam. Hein? E senta o dedo no like. Caramba, acabou. Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, água e quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo. Quase tudo.